pessoal, eu tô aqui numa maratona de collabs e eu trouxe um convidado, Gustavo Cruz. Já tava há algum tempo pra chamar aqui pro canal. Eu adoro o canal dele, já indiquei algumas vezes. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Oi, todo mundo que ainda não me conhece. Eu sou o Gustavo Cruz, do canal Gustavo Cruz. Que é um canal sobre cinema, mas principalmente sobre a minha experiência em relação ao cinema. Então, eu não falo de filmes que eu não gosto, nada do tipo, né? Eu tento compartilhar um pouco dessa paixão que todos nós temos, né? Ele faz uns vídeos ensaios incríveis. Quem costuma acompanhar por aqui no Cinemascope TV nossos vídeos ensaios e curte esse tipo de formato, fica aí mais uma dica pra vocês. A gente vai falar hoje sobre uma coisa que me perguntam muito, que imagino pra você também, que são nossos livros de cinema, os livros que mudaram a nossa vida, que marcaram nossa trajetória de estudos com relação ao cinema, foram importantes de alguma forma, né? Tiveram um impacto. Eu dei minhas dicas também, fiz as minhas escolhas lá no canal dele, então eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês darem uma conferida depois. E a gente vai começar com que indicação hoje? Então, eu trouxe 3 livros que eu gosto muito, assim, que fizeram muita diferença quando eu comecei a estudar cinema, fazem diferença até hoje, assim, eu revisito esses livros o tempo todo. Eu gosto muito de edição, né, de montagem de vídeo, e tem um livro que é super curtinho, que é fantástico, chama Num Piscar de Olhos, do Walter Murch, que é um editor do Apocalipse Now, né, então é um livro curto, mas é um livro com dicas muito boas, assim. O Walter Murch, como eu disse, ele editou o Apocalipse Now. O Apocalipse Now tinha 230 horas de material gravado. E isso é muita coisa, né? Pra você reduzir num filme de 2 horas, que depois virou 3. Então, é um cara que ele é muito técnico, assim, e ele conseguiu passar ali 6 dicas muito boas. Não são nem dicas, né? É a fórmula dele em relação a quando ele está escolhendo onde ele vai cortar uma cena, né? Quando ele vai trocar o quadro, enfim, tudo isso. Então, é muito interessante, e o que eu gosto muito desse livro é que ele fala sobre a importância da emoção, né, no corte. Às vezes, na montagem, a emoção, pra ele, a emoção é mais importante do que a história. Então, se você editar uma parada e contar uma história, só que sem emoção, na concepção dele, que é um cara muito bom, isso não vai ser uma boa edição. Então, acho que é um livro curto, muito bom pra entender. Acho que não só pra quem quer editar, mas pra quem tem curiosidade de como um filme é feito. É interessante entender a cabeça de um editor, porque é na edição que o filme começa a tomar uma forma, Sim, né? criar sua vida. Sim, e você começa a poder brincar com as coisas que o diretor pensou ali quando estava gravando. Então, esse é um cara muito bom, esse é um livro muito legal, e é a primeira indicação. Maravilha. Tem até alguns vídeos seus que você falou especificamente, não sei se você quer dar alguma dica aqui, da parte de montagem e edição. Teve algum no canal que você fez esse recorte específico? Porque tem alguns vídeos que você foca em algumas partes, assim, né, do processo. Eu não fiz ainda um vídeo falando sobre edição em si, assim, sobre como editar e tudo mais. Acho que a dica de edição, pelo menos a coisa que eu mais gosto, é essa coisa da emoção, o quanto a música pode conduzir, né, o que está acontecendo. Eu tento fazer todos os meus vídeos com a soundtrack do filme, né, ou muito parecida. A gente tava falando até do Baby Driver, né? Agora há pouco. Exatamente. Baby Driver é um filme que ele só funciona pela música, né, e uma coisa que veio desde o roteiro do Edgar Wright. Pra editar bem, assim, pra você sentir alguma coisa ali, a música é um bom começo. Eu sempre fico meio desanimado com os meus vídeos antes de pôr a música. Acontece isso comigo também. Eu corto primeiro o que eu falei. Acontece isso comigo também. E aí eu olho e falo, nossa, esse vai ser o pior vídeo do canal. E aí eu coloco as músicas, não de uma forma aleatória, né? Tipo, essa parte faz sentido essa música, essa parte essa música. E aí eu... Muda tudo, de repente muda tudo. Eu costumo muito fechar o olho e ouvir o vídeo com a música. E aí você já começa a conseguir imaginar que eu vou pôr essa imagem, que eu vou pôr isso, que eu vou pôr aquilo. Sim. Então é um fio condutor bom, assim, a música. Segunda dica, então. Segunda dica é Hitchcock Truffaut. Clássico. Também tenho esse na minha estante, mas eu imaginava que você ia escolher, então... Que esse é um livro fantástico, assim, que todos os diretores que vieram depois do Hitchcock, eles
eles pegam esse livro como uma bíblia, um manual mesmo de... É o livro de cabeceira, né? Porque, principalmente naquela época, né, é muito difícil... A profissão de diretor foi evoluindo com o tempo, e o Truffaut foi o grande responsável, junto com o pessoal lá da Nouvelle Vague, a trazer essa importância, né, do diretor-autor e Porque o Truffaut, ele tinha também esse olhar do crítico, né? Sim. Do crítico e do pesquisador. Sim, e de provocador, ele principalmente, não era só um diretor, né? sim. Ele era muito provocador, e ele identificou no Hitchcock, no trabalho do Hitchcock, o trabalho de um gênio mesmo, né? Assim, de um cara que tinha um total domínio do que estava fazendo. O Hitchcock ele não era o que ele é hoje. É, isso que eu ia falar. É importante falar também que hoje em dia o Hitchcock é super reverenciado, super lembrado e cultuado, mas nem sempre foi assim, né? Ele era basicamente diretor de blockbusters e de filmes... ele era o Michael Bay da... Exatamente, James Cameron. Ele era quase o James Cameron da época, então... Ele não era respeitado, né? Exatamente, então grande parte desse respeito, dessa credibilidade que ele veio a ganhar, veio dessa iniciativa do Truffaut, que era super admirador do trabalho dele e que via realmente essa importância dele dentro da história da linguagem cinematográfica e tudo mais. E é muito interessante porque é uma conversa, assim... muito gostosa de acompanhar. O Truffaut é um excelente entrevistador. Ele viu todos os filmes do Hitchcock antes de fazer as perguntas, além de ser um cara muito técnico, né, com conhecimento muito técnico. E o Hitchcock tinha uma facilidade muito grande para explicar, né, a técnica dele. Ele conseguia explicar exatamente o que ele fez, o que ele pensou e porquê, enfim, é um livro muito interessante para você entender como pode funcionar a cabeça de um diretor, assim, né, principalmente de um diretor técnico como ele, né. E o Hitchcock é um diretor que nunca improvisava, né, ele chegava no set para gravar com tudo pronto, tudo desenhado, né, então é um livro de uma pessoa muito técnica, né, e é bem interessante para entender como é que funciona. Eu acho que provavelmente as pessoas que têm interesse em trabalhar com cinema vão se interessar mais. É um livro meio carinho, mas olha, eu vou falar, eu achei uma edição num sebo por menos da metade do preço, quanto você achou? Eu acho que era R$40 na época. Tá 50 na Saraiva. Então tá tranquilo, porque na época tava uns 90. Eu paguei tipo isso. Aí eu achei por 40, eu achei lindo, né? Mas esse é o tipo de livro que se um dia esgotar, você vai se arrepender de não ter. Exatamente. Esse é o único livro assim, que eu vi como meio que absoluto, assim, sabe? Sim. Todo mundo falando, esse livro tem que ter, não tem... Vale demais a pena. Última dica, então. A minha última dica, aí já é uma dica mais leve, que é um livro de fofocas, que é o Como a Geração 7 sim. Rock and Roll Salvou Hollywood. E também muito adorado. Eu gosto muito desse livro. Esse livro eu li há muito tempo atrás, quando eu não sabia quase nada sobre cinema, assim. E é muito interessante para você ver como funcionou Hollywood e provavelmente como funciona até hoje. Sim. No quesito como as pessoas são loucas, né? E as situações e a dificuldade para conseguir fazer um filme, assim. Tem muitas histórias lá, histórias do Scorsese, do Coppola, do Marlon Brando, enfim, de muitos outros, assim, esses são os que eu mais gosto. Eles falam basicamente da galera ali da nova Hollywood, né? Exato. Que é o pessoal que despontou nos anos 70, que tem esses cineastas, você falou, tem o Spielberg também, o Brian De Palma, toda essa galerinha que era tudo amiga, todo mundo se conhecia. Exato, essa galera que gostava Jack Nicholson, essa galera que gostava muito de filme, de muita droga e é um livro bem interessante, assim. É um livro gostoso de ler. Quando você já gosta de alguns diretores, você pira quando eles aparecem. Sim. Nossa, eu não acredito. Parece personagem, mas são pessoas da vida real, Exatamente. Você fica assim, eu não acredito que ele fez isso, eu não acredito que o Scorsese cheirava tudo isso de cocaína e quase não foi gravar o Raging Bull, porque tava mal e agora é mó vovozinho de boa que trabalha preservando filmes. Exato. Então, tipo, é um livro maluco, assim, e que ele quebra mesmo essa sensação de que são estrelas intocáveis. Não, são pessoas que sofreram muito pra conseguir fazer seus filmes, que eram bem loucas, que, sabe? Então, que quebraram regras em Hollywood. Exatamente, também, é um momento extremo, é muito histórico esse momento, né? Porque os estúdios estavam ali sem saber muito bem o que fazer, não tinha muito controle, e aí esses jovens que tinham estudado cinema e não sabiam o porquê tinham estudado cinema, porque não era... Por exemplo, tem gente que estuda cinema hoje e fala, eu vou ser diretor. Sim. Naquela época, se você falasse isso, você tava onde? Não tem como ser diretor hoje em dia. E eles fizeram o que fizeram, né? O Tubarão, o Poderoso Chefão, enfim, todos os filmes clássicos. E é um livro que discorre sobre esse momento, assim. Eu me divirto muito lendo, eu acho que eu já li ele umas 3 vezes, assim.
Mas é porque é tipo um livro de fofoca mesmo, assim, sabe? Você fica olhando e fala assim... Só que de pessoas muito interessantes e muito relevantes. Exato. Tipo, aí você vê o Oscar do ano passado que era o casal, né, do Bonnie e Clyde, que foram entregar. Faye Dunaway e o Warren Beatty. Genial. Tem histórias de como o Bonnie e Clyde foi feito. Nossa, fantástico, eu assim. amo esse filme. É muito louco. O cara precisou ajoelhar nos pés do diretor do estúdio. E o diretor do estúdio só topou pro cara não encher mais o saco dele, assim, sabe? Então, é muito louco de como as pessoas ainda colocou ele no papel de impotente, ele era o maior galã da época. Então. É uma ainda loucura. pregou tinha uma homenagem a atuar, que não acabou não entrando no filme. O Truffaut ia dirigir. Então, assim, você começa... Ele era bissexual, isso foi cortado também. Você começa a pirar, assim, porque tem muita história que eu boiei várias vezes, assim, nossa, não sei quem eles são, mas é interessante. Mas é legal que você começa a pensar, pô, eu vou pesquisar quem é essa pessoa. Sim. E aí você pesquisa a pessoa, aí você assiste o filme. Então, é uma história de bastidores bem interessante. Várias histórias de bastidores. Muitos dos livros que eu comentei lá no seu vídeo sobre a Marilyn, sobre essa era clássica, imagina também, né? Era basicamente, eu li muitos livros também, que eram mais ou menos uma versão desse, só que dos anos 50, assim. Então era festinhas que tava a Marilyn, o Sinatra e não sei quem no mesmo rolê, assim. Muito bom. Aí você fica, como assim? Tipo, uma galera de uma época, assim, que era muito incrível e muito louca também, né? Sim. Que fizeram história, de alguma forma. Não, totalmente fizeram história. Então, eu acho que você começa a criar, assim, tipo... Nossa, essas pessoas malucas fizeram, então tudo bem eu ser do meu jeitinho, né? Porque cada um tem seu jeito. Porque a gente cria uma imagem, né? O Coppola, o Scorsese, eles devem ficar vendo filmes o dia inteiro. Sim. Não devem ter vida social, né? Pra serem bons desse jeito. Se engana. E é ao contrário, né? Eles tiveram vivências bem malucas pra conseguirem fazer os filmes deles. Então, eu acho que esse é um livro bem divertido de ler. E esse é pra qualquer pessoa, assim, acho que nem precisa gostar de cinema. Vai começar a gostar depois de ler. Então é isso, a gente fica aqui com essas dicas. Espero que vocês vão atrás desses livros, se interessem. Depois vocês voltam aqui pra falar dessas histórias piradas da geração sexo, drogas e rock and roll. Ou de qualquer outro livro aqui que o Gustavo mencionou. Reforçando o convite pra vocês darem um pulo lá no canal Gustavo Cruz. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Adorei te receber aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, considere se tornar nosso patrono. Conheça a campanha de financiamento coletivo recorrente que temos no Apoia-se e principalmente as recompensas destinadas aos apoiadores. O link para saber mais está na descrição.